Paz do Senhor Jesus esteja na vida de cada um de vocês. Veja bem o que o Espírito Santo fala para a gente no livro de Salmos, capítulo de número 70, versículo de número 1. O salmista Davi, ele com intimidade com Deus. O salmista Davi passava o tempo dele apresentando a Deus as dificuldades dele, as aflições dele. E Davi escreveu no livro de Salmos 70, no versículo de número 1, assim: apressa, Senhor, em me salvar. Quantos de nós temos coragem e, vamos dizer assim, a ousadia de jogar uma batata quente na mão de Deus todos os dias? Conjecturando a palavra assim para ficar mais fácil para você entender. Deus é aquela pessoa que esfria a batata e come a batata todas as vezes que a gente colocamos na mão de Deus. Muitas vezes a gente não conseguimos pegar a batata quente, ficamos pulando de uma mão para outra. Assim é o desespero. Quando a gente estiver desesperado, o que a gente tem que fazer? Falar com o Senhor. Apressa, Senhor, em me salvar. Estou necessitado. Estou, Senhor, sentindo uma angústia. Porque como Davi falou, nós também temos que falar. Se Deus salvou Davi todas as vezes que Davi clamou a Deus, qual a diferença de Deus salvar também cada um de nós? A diferença é que Davi, todas as aflições, toda a dificuldade, todas as batalhas, Davi clamou ao Senhor. Então, da mesma forma que Deus foi lá e salvou Davi, se eu e você clamar, Deus também vai salvar a gente. Nós vemos aqui o valor da oração. No livro de Atos, capítulo de número 3, o Senhor já nos revelou sobre aquele homem coxo desde a sua nascença. A partir do momento que ele viu o valor da oração, a vida dele se endireitou. Nós vemos Ana, no livro de 1 Samuel, capítulo de número 1. Ana, ela se desesperou amargamente, sentiu até uma depressão, mas a partir do momento que ela foi e apresentou as dificuldades dela a Deus, a vida dela mudou. Vamos falar assim, como o Espírito Santo está me falando, o seguinte: há pessoas que vai até menosprezar você. Um profeta menosprezou ela, o profeta Eli, falou que ela estava até embriagada, mas o que ela fez? Ela pegou aquelas palavras, definiu elas, e, como se diz assim, não deixou aquela palavra machucar ela. Então, como o Espírito Santo já vem falando para a gente, somos nós que definimos o dano que aquela pessoa vai falar com a gente, aquelas palavras pesadas, se vai nos ferir. Ana, ela não deixou aquelas palavras ferir ela. Pelo contrário, ela apresentou a Deus. Nós vemos também no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 16, como Paulo falou que estava uma porta muito grande e eficaz aberta para ele. Deus não tem esmola como aquele homem coxo queria. Deus tem uma porta eficaz para você. E hoje nós vamos falar aqui no livro de Jonas, capítulo de número 2, no versículo de número, capítulo 2, versículo 2, ó, interessante. Está falando bem assim: e disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu, do ventre do inferno gritei, e ele, vamos dizer assim, e tu ouviste a minha voz. Nós vamos aqui no respaldo no livro de Salmos, capítulo 20, versículo de número 1, foi Davi também clamou ao Senhor, na dificuldade. E nós vamos aqui no livro de Mateus, capítulo 12, versículo de número 40, que nos fala aqui que Jesus Cristo, como Jonas ficou 3 dias e 3 noites na entranha de um peixe, Jesus Cristo ia ficar 3 dias e 3 noites no coração da terra. O coração da terra é um inferno. Então hoje o Espírito Santo fala para a gente bem assim: se Deus ouviu a oração de Jonas, como Jonas falou que ali foi o inferno dele, qual que hoje pode ser o seu inferno? O inferno pode simbolizar uma escuridão, um desespero na sua vida. O inferno pode simbolizar para você uma porta sem saída, um beco sem saída. Aquele povo, quando estava o quê? Prestes a atravessar o Mar Vermelho, a Bíblia fala que ali era um pirrarote. O que é o pirrarote? Um beco sem saída. Por muitas vezes para você, a sua vida hoje pode estar se encontrando um beco sem saída. Não importa o ambiente que você está, não importa o local que você está, por muitas vezes você pode estar num pirrarote sim. Sabe de onde? Numa cama de hospital. Sabe também outras pessoas que pode estar um ente querido seu, por muitas vezes seu filho, sua esposa, pode estar numa cama de hospital. Você já não está vendo mais o que? Saída, porque os médicos virou para você e falou que não tem jeito. Ana, você acha que Ana ouviu o que o profeta falou para ela? Ana acreditou em quem?
em Deus, e ela preferiu acreditar e orar a Deus, não ouvir um profeta. O homem é como o rei pegou e falou que viu uma mão de um homem escrevendo na parede. A mão de um homem, por muitas das vezes, ela vai escrever o quê? Um decreto. E esse decreto pode ser de morte, pode ser de prisão, pode ser uma receita que você vai passar o resto da vida tomando esse remédio. É um inferno. Imagina todos os dias você tomando aquele remédio. Por muitas vezes um remédio grande, gosto ruim. Você quer ficar dessa vida? Não. Então, da mesma forma que Deus ouviu a oração de Jonas, qual a diferença de Deus ouvir a sua? Jonas, como ele falou que estava o quê? Angustiado e dentro da onde? Do inferno. Muitas vezes você pode estar vivendo o inferno dos seus filhos mexendo com drogas, na prostituição, a sua esposa, o seu marido. É como o Espírito Santo falou ontem para a gente. Eu não conheço as suas necessidades, as suas dores, as suas aflições, mas o Espírito Santo conhece, em tanto que o Espírito Santo conhece, que está trazendo essa palavra para você clamar ao Senhor. A sua angústia, na sua dor, você tem que clamar ao Senhor. Ah, irmão, mas eu vou clamar ao Senhor só nessas horas? Há tempo ainda, meu irmão. Deus, Ele está trazendo essa palavra para você, porque hoje ainda há tempo de você clamar. Ah, irmão, mas o médico já deu aquele laudo final, dessa noite não passa. Você vai acreditar no laudo do médico? Ou você vai acreditar no médico dos médicos? Ô irmão, amanhã é feriado, mas terça-feira eu estou com a conta que o agiota já prometeu em me matar. Deus pode anular essa conta. Eu já ouvi um testemunho desse. Deus pode anular essa conta. Sabe qual é a diferença? Que você tem que clamar. Agora, se você não clamar, se você não orar, não tem como Deus fazer isso para você, meu irmão. Porque Deus, meu irmão, Ele executa tudo que a gente ora. Amém, meu irmão? Que essa palavra sirva para você clamar ao Senhor hoje. Não importa o seu inferno, não importa o que você esteja passando. Jonas clamou ao Senhor e Deus ouviu a oração dele. E a partir do momento, Deus foi lá e colocou um peixe para vomitar ele nas margens. O porquê nas margens? Porque é um novo começo. A partir do momento que você clamar ao Senhor, Deus vai colocar você nas margens para você iniciar um novo começo na sua história. Um novo começo para você caminhar. E ali, meu irmão, Jonas foi lá e executou o que Deus falou para ele. Então, os sonhos que Deus tem preparado para você, nem o inferno vai impedir. Deus abençoe você, um forte abraço. Não se esqueça que Jesus está voltando. Não se esqueça de receber Jesus como Salvador da sua vida. Deus abençoe, um forte abraço e um ótimo final de semana para você e um feriado. Fique com Deus.